Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Miguel Fortunato, o espaço onde a gente fala de futebol internacional. E a gente vai começar a falar hoje do Super Mundial. Afinal de contas, estamos gravando no dia 2 de abril, mês de abril, então, portanto, faltam 2 meses e pouquinho aí para o início do Super Mundial. Quando estivermos no dia 2 de junho, a gente já vai estar na data FIFA ali, que antecede o Super Mundial, então já estaremos no clima. Então, acho que já está na hora de falar e de mostrar para vocês como estão as equipes que vão disputar, né? Então, a gente vai falar nesse vídeo sobre os adversários europeus das equipes brasileiras, como eles estão há 2 meses do Super Mundial, eles que estão em reta final de temporada. Então, deixa o seu like, você que gosta do conteúdo, gosta do canal, deixa o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E você que não é inscrito, a gente ainda está crescendo o número de inscritos, então se inscreva, que é muito importante para que possamos crescer. Antes da gente falar dos europeus, acho legal a gente dar um giro pelos adversários dos brasileiros, né, de outros continentes, que entraram em campo nesses últimos dias, né? No grupo do Palmeiras, a gente tem o Inter Miami, que vem muito bem. O Miami é líder da MLS, da sua conferência, da Conferência Leste, mais uma vez, né? Ele está na competição no Super Mundial porque foi o primeiro colocado geral da MLS e venceu o vice-líder da Conferência Leste no último sábado, o Philadelphia Union. Lionel Messi entrou no segundo tempo, logo depois que entrou fez gol, e com um jogo a menos está um ponto na frente do Philadelphia Union. Então vem muito bem mais uma vez, e o Miami vai jogar nessa madrugada contra o Los Angeles FC fora de casa, o primeiro jogo das quartas de final da Champions da CONCACAF, o confronto que ele é favorito. Portanto, é uma temporada muito boa para a equipe do Lionel Messi até aqui. O Al-Ahly venceu o Al-Hilal do Sudão, é sempre importante falar. Na África também tem um Al-Hilal, que é um time grande, que é o Al-Hilal do Sudão. O Al-Ahly ganhou por 1-0 em casa e vai decidir na volta, também pelas quartas de final, só que da Champions da África. No Campeonato do Egito, ele é vice-líder, o Pirâmides é o líder, né? Começou a fase de mata-mata, onde só os 9 primeiros colocados se enfrentam, e o Al-Ahly, por enquanto, está na vice-liderança, 4 pontos atrás do líder. No grupo do Botafogo, a gente tem o Seattle Sounders, que vem mal, hein? 4 jogos sem vencer. A equipe norte-americana empatou com o San José nesse último final de semana. 4 jogos sem vencer, foi eliminado pelo Cruz Azul com facilidade nas oitavas de final da Champions Cup, da CONCACAF, e a equipe está em 12º lugar na Conferência Oeste, então não é um momento bom para a equipe do extremo oeste americano. No grupo do Flamengo, o Esperance da Tunísia enfrentou o adversário do Fluminense, né? Dá até para fazer o gancho, né? O Esperance enfrentou o Mamelodi Sundowns nas quartas de final da Champions da CONCACAF. E o resultado foi 1-0 para a equipe da África do Sul, que jogou em casa. E foi curioso, porque o Esperance defendeu com uma linha de 6. Então, o Mamelodi estava ganhando o jogo e o Esperance continuou recuado. Eles sentaram no resultado para decidir semana que vem na Tunísia. Só que no campeonato da Tunísia, o Esperance tem o melhor ataque e é líder da competição. O outro adversário do grupo do Flamengo vai ser definido em breve, né? Porque o León foi excluído da competição por ter o mesmo dono do Pachuca do México. A FIFA proíbe isso. E o León entrou no TAS, né, no Tribunal Superior, para recorrer dessa decisão, assim como a equipe da Costa Rica. O Alajuelense também entrou para recorrer dessa decisão. Então, uma dessas duas equipes, talvez pelo tribunal, podem conseguir aí essa vaga na competição. O julgamento será no dia 23 de abril. Se o tribunal não afirmar, falar, ó, uma dessas duas tem que jogar a competição, aí a FIFA já anunciou que deve fazer um jogo entre o América do México, que é a primeira colocada do ranking da CONCACAF, e o Los Angeles FC, que foi o vice-campeão, que poderia dar naturalmente a vaga do León da CONCACHAMPIONS de 2023, que foi o ano que o León ganhou. Então,
4 possibilidades aí para entrar no grupo do Flamengo. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana explicando melhor como é que esses 4 times estão, quem está no melhor momento, quem seria mais difícil para o Flamengo. A gente vai fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, né? Então, no grupo do Fluminense, como eu disse, o Mamelodi Sundowns, que é um time que tem um ataque muito bom, né, no contexto africano, é um time que faz muitos gols, ganhou de 1-0 do Esperance, está aí perto da semifinal, é treinado por um técnico português, vem num bom momento, a equipe sul-africana, que são conhecidos como os brasileiros lá na África do Sul, pelo estilo de jogo. E tem também o Ulsan Hyundai, que se recuperou, né? Venceu o Jeju United por 2-0 neste final de semana, está em 4º lugar no Campeonato Coreano que começou agora, tem 6 rodadas apenas, né? Lembrando que o Ulsan Hyundai fez uma fase de liga, né? Não é mais fase de grupos na Champions da Ásia, agora é semelhante o formato à Champions League da Europa. O Ulsan fez uma primeira fase muito ruim e não se classificou na Champions da Ásia. Então, agora ele vem aí numa recuperação no campeonato sul-coreano. Então, esse é meio que um jornalzinho aí para deixar vocês por dentro sobre o que rolou com as equipes não europeias. Agora, vamos falar dos adversários europeus, que acho que são os que o torcedor brasileiro está aí com mais expectativa de enfrentar. Sempre lembrando que todo jogo é duro, sendo contra o europeu ou não. Acho que esse campeonato vai mostrar isso, que os sul-americanos podem vencer equipes europeias? Podem, claro que podem. Dependendo do contexto, da situação, de como foi o jogo, claro que podem. Mas dependendo do contexto também, eles podem perder para equipes de outros continentes. Então, todo adversário é importante ficar ligado. Mas os que chamam mais atenção são os europeus, então vamos começar a falar deles. Primeiro, seguindo a ordem dos grupos, né, o Porto, que é o adversário do Palmeiras na primeira fase, um time de jovens promessas que vem de uma temporada de altos e baixos. O Porto não vem tão bem, né? Ele é 3º colocado do Campeonato Português. O Campeonato Português meio que já foi para eles, porque estão 9 pontos atrás do líder. E o time tem a 2ª melhor defesa. É um time que consegue tomar poucos gols, mas também não consegue fazer muitos gols, né? E as eliminações cedo tornaram da temporada do Porto somente o Campeonato Português, né? Porque no ano passado, em novembro, a equipe caiu na Taça de Portugal para o Moreirense. Foi um resultado bem ruim para o Porto. E a equipe também foi eliminada muito cedo da Europa League, né? No primeiro mata-mata da Europa League, acabou enfrentando a Roma e foi eliminada também. O Porto só tem mais 7 jogos até o Mundial, e é muito curioso, né? É um caso diferente dos outros europeus que vão chegar em fim de temporada, em correria, em desgaste, né? Alguns, principalmente quem chegar na final da Champions, quem disputar o título nacional até o fim. O Porto ele tem mais 7 jogos só até o Mundial, e o Porto vai ficar mais de um mês sem jogar, porque o último jogo do Porto é dia 15 de maio, no Campeonato Português, e ele só vai voltar a jogar no dia 14, né? Então é praticamente um mês sem jogar. O Porto vai ficar um tempão aí sem jogar até a estreia do Mundial. Vamos ver o que eles vão fazer, porque o Porto tem poucos jogadores convocados, né? O Porto tem o Samu, que é convocado para a seleção da Espanha, esteve aí no banco nessa última data FIFA, o Diogo Costa, que é goleiro titular de Portugal, mas são pouquíssimos jogadores do Porto que estão sendo convocados, tanto para as seleções principais como para as seleções de base. Então, o técnico argentino, Martín Anselmi, que é muito conhecido do torcedor sul-americano, né? Ele fez um trabalho excelente no Independiente del Valle, aqui nas competições sul-americanas, jogou um futebol muito bonito, e ele é o técnico do Porto. Vamos ver como que ele vai fazer o planejamento, né? Dá até para os jogadores terem uns dias de férias para dar uma recuperada, ou então fazer uma intertemporada, porque é um mês sem jogo. E com poucos jogadores indo para a data FIFA, dá para o Porto fazer uma preparação, se quiser, para o Mundial. Vamos ver como é que vai impactar fisicamente e mentalmente na equipe portuguesa. Os destaques do Porto são jogadores menos conhecidos do público em geral, né? Eu disse
sobre o Samu Aguerroa, que apesar do nome é um jogador espanhol, da seleção da Espanha de 20 anos, é o centroavante titular do Porto, é um dos jogadores aí do futuro da seleção da Espanha, já está recebendo oportunidades do técnico Luis de la Fuente lá na Fúria, né? La Roja, né? Não chama mais de Fúria. La Roja. O Diogo Costa, que é o goleiro titular da seleção de Portugal, que é um dos grandes goleiros do futebol mundial atualmente, é a grande estrela desse time do Porto, né? Tem o Fábio Vieira, que para quem é mais fritadão ali na Premier League, lembra dele no Arsenal. Tem o PP, que jogou no Grêmio. E um destaque que vale a atenção é o Rodrigo Mora, meia de 17 anos, que vem se destacando, é considerado uma das próximas joias do futebol português. O técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez, já sinalizou que ele vai ser convocado em breve para a seleção principal. E o Mora é titular absoluto do meio-campo, cai pela direita mais, mas cai também pela esquerda. É um menino de muito talento, só 17 anos. É bom o torcedor palmeirense ficar esperto com essa joia do Porto. Mas é um time que não é aquele Porto dos últimos tempos, né? Mudando para o PSG, aqui a gente tem um time que evoluiu muito de uma metade de temporada para outra, né? Começou mal, disputou até o final da fase de Liga da Champions a classificação. O PSG que teve uma tabela difícil, é verdade, mas teve resultados muito ruins. Só que na virada do ano, o time cresceu muito sob o comando do Luiz Henrique, um jogo coletivo muito forte, trouxe um reforço que ajudou muito a equipe a melhorar, que foi o georgiano Kvaratskhelia. E o PSG, olha, se fosse hoje o Super Mundial começasse hoje, a gente poderia dizer que o PSG seria um dos favoritos, com certeza, né? Acho que um dos 3 principais favoritos. Vamos ver como o time vai chegar em junho, né? Mas o PSG, ele deve ser campeão francês em breve, porque só falta um ponto. Ele tem 21 pontos de vantagem sobre o Mônaco, que é o segundo colocado na Ligue 1, e só faltam 21 pontos para disputar. Então é uma mera formalidade. Um ponto que o Mônaco perca ou que o PSG ganhe vai resultar em título, então vai acontecer, né? O PSG se classificou ontem, ganhou de virada de 4-2, está na final da Copa da França, então está vivo em todas as competições, porque está nas quartas de final da Champions, vai enfrentar o Aston Villa, é favorito para o confronto. Então a gente pode dizer assim, o PSG ele tem de 11 a 14 jogos a mais na temporada. Ele tem 11 jogos aí garantidos, a final da Copa da França e os jogos restantes aí do campeonato francês, e mais os 2 jogos contra o Aston Villa. Esses jogos já estão garantidos na temporada. E pode ser 14 aí, se vierem mais 3 jogos pela frente, as semifinais e a final da UEFA Champions League. Então são jogos que o PSG tem até o Mundial, então é uma tabela muito mais apertada, um calendário que vai exigir mais, e todos os titulares e alguns reservas são convocados para as seleções nacionais. Então, ao contrário do Porto, que vai ter um descanso, não vai ter descanso para o PSG, né? Então, talvez impacte negativamente na parte física para o técnico Luiz Henrique. O PSG, nos últimos 11 jogos, ele marcou 40 gols. É realmente, olha, não sei se algum time na Europa, no mundo, está fazendo mais gol que o PSG atualmente, né? 40 gols nos últimos 11 jogos, é uma média impressionante, muitas goleadas, a atuação contra o Liverpool foi espetacular, então é para se ficar de olho. Os destaques, além do Kvaratskhelia, o Dembélé, que é um dos melhores jogadores do mundo na temporada, jogador francês, o Désiré Doué, que é uma joia do futebol francês, está jogando muito bem, bate muito bem de fora da área, um jogador rápido. O Vitinha e o Fabian Ruiz ali, o Vitinha português, o Fabian Ruiz espanhol. 2 jogadores de meio campo muito bons, muito consistentes. O lateral direito marroquino, o Hakimi, tem o Marquinhos. Tem muito jogador bom nesse time do PSG. Realmente, nesse momento, é um dos times que a gente vai ficar de olho para a disputa do título dessa competição, sem dúvida nenhuma. Ainda nesse grupo tem o Atlético de Madrid,
o Atlético de Madrid, que também vai ser adversário do Botafogo, o torcedor do Botafogo já fica de olho, né? Time do Diego Simeone, que já está há 13 temporadas por lá. É terceiro colocado de La Liga, que é uma posição que é bem habitual para a equipe. Está aí bem próximo da próxima vaga na Champions, né? Está a 9 pontos na frente do quinto colocado, então está bem encaminhado. Só que conseguiu apenas 1 ponto nos últimos 3 jogos. Apesar de ter a melhor defesa de La Liga, esses resultados ruins, principalmente a derrota para o Barcelona, deixou o time muito longe da disputa do título. Então o Atlético de Madrid deve somente encaminhar mais uma vaga na Champions por La Liga, né? Na Champions League desse ano foi eliminado nos pênaltis, nas oitavas de final, pelo Real Madrid, e o time ainda está vivo na Copa do Rei, vai jogar a semifinal aí contra o Barcelona. O primeiro jogo foi 4-4, então pode ser que dispute mais um jogo na temporada, além dos 10 que tem pelo Campeonato Espanhol, né? E é um time que tem muitos jogadores convocados também, mas como caiu na Champions, a batida vai ser um pouco menor do que outras equipes. O time vai ter algumas semanas livres aí de descanso até o Super Mundial. Os destaques do Atlético de Madrid são muito conhecidos, né? O goleiro Oblak, que está há muito tempo lá, o Julián Álvares, o Depou, jogadores muito importantes, né? Por isso que eu até coloquei aqui como o Atlético dos argentinos, porque o Julián Álvares é uma figura central do time, o Rodrigo Depou, e tem também o Molina, lateral direito, fora o Simeone, que é o técnico, e o seu filho, o Giuliano Simeone, que se tornou um ídolo da torcida. É um ponta ali aguerrido, é um cara que ajuda muito a marcar lateral e tal, mas o Atlético de Madrid tem dessas coisas, gosta de jogador que se entrega, que deixa ali raça em campo, mais do que qualidade técnica muitas vezes, né? Outro cara que está tendo uma temporada incrível é o norueguês Sorloth, né? Que tanto pelo clube como pela seleção vem fazendo muitos gols. O Marcos Llorente, um lateral direito muito consistente, também joga no meio. É um time que chama a atenção aí pelos ótimos jogadores que tem. O Gallagher, jogador que veio da Premier League, também dá consistência no meio-campo. É um time copeiro. Não é um time que, nos momentos decisivos, tem brilhado, mas é um time muito competitivo, muito chato de vencer sempre. Então é ficar de olho. O Atlético de Madrid vai ser o terceiro adversário do Botafogo. Vamos ver como é que essa equipe vai chegar. Eu aposto que eles vão levar esse campeonato muito a sério, especialmente se chegarem sem nenhum título na temporada. Seguimos para o grupo do Flamengo, onde tem o Chelsea, junto com o Real Madrid. É o time que chega nesse Super Mundial mais prejudicado por lesões na temporada, né? Pelo menos entre os europeus. Mas a gente pode dizer que, em relação a temporadas anteriores, o Chelsea vem tendo uma evolução, né? Chegou o Maresca como treinador italiano, é um cara que vem com filosofia de posse de bola, de domínio do adversário, evoluiu. São muito jovens nesse elenco do Chelsea, e eles estão em 4º lugar na Premier League. Na temporada passada, classificaram para a Conference. Não chegaram nem perto disso. Então, deu uma bela evoluída aí o Chelsea com o Maresca. Está disputando a vaga na Champions, deve assegurar essa vaga, porque já matematicamente a Premier League garantiu a vaga extra. A Premier League vai ter 5 vagas. Então, está ali disputando ponto a ponto com o City, mas deve ir para a próxima Champions, né? Na FA Cup o time foi eliminado, então a única chance, além do Super Mundial, do Chelsea chegar com o título é a Conference League, onde ele é o principal favorito, mas é um torneio que ele está jogando com reservas, né? O Chelsea joga com time reserva, a Conference, e está ganhando sem muita dificuldade, né? Imagino que quando chegar nas horas mais decisivas, alguns titulares vão entrando nesse time, o Maresca vai encorpar esse time para que ele possa ter aí uma garantia maior, né? Não tem garantia de nada no futebol, né? Mas uma garantia maior de conquista. Então o Chelsea tem de 11 a 14 jogos ainda para jogar nessa temporada. Tem os 9 da Premier League, os 2 das quartas de final da Conference e, de repente, mais 3 aí da Conference.
e é um time também que deve chegar numa batida forte, porque a Premier League é batida forte o tempo todo, deve chegar aí numa batida forte de jogos até o Super Mundial, até porque tem jogadores que são convocados para seleções nessa data FIFA que antecede a competição, né? E o problema do Chelsea são as lesões. O Palmer está se recuperando de lesão, o Nicolas Jackson se machucou recentemente, o centroavante da equipe, o Madueke que se machucou, o Reece James retornou recentemente, agora está jogando, mas sofreu muito com lesões, o Fofana também agora retornou, o Romeu Lavia, mas o Colville teve problemas. É um time que sofre muito com esses problemas, e aí o Maresca está tendo que rodar muito a equipe. Mas é muito interessante de ver jogar. É um time que pode sim disputar esse título se chegar inteiro, se conseguir chegar inteiro no Mundial, pode disputar esse título, porque tem Palmer, tem Enzo Fernandes, o Enzo que é um volante completo e também faz a função do Palmer quando esse não tá. Tem o Pedro Neto que joga em várias posições no ataque, um jogador português que está crescendo muito, o Caicedo, que é um volante muito bom, o Reece James, né, que está voltando a jogar em alto nível agora, e ele está jogando mais de meia com o Maresca no Chelsea, né? Tem o Cucurella, tem uma zaga aí jovem, mas uma zaga interessante, né? Principalmente com o Colville. Vamos ver como é que vai chegar esse Chelsea fisicamente, especialmente se vai conseguir chegar com seus principais jogadores. Mas é um time que está jogando muita bola lá na Premier League. E, por fim, a gente vai falar do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund que está no grupo do Fluminense. Está mal na Bundesliga, está em 11º lugar na Bundesliga. Ainda tem chance de competição europeia, mas é realmente uma temporada muito abaixo do que se espera do Borussia no cenário alemão, só que está bem na Champions de novo. Então a pergunta que fica é qual que vai ser o Borussia do Super Mundial, né? Porque o técnico Niko Kovac tem uma equipe que está aí a 4 pontos da vaga nas competições europeias, e só que na Champions está nas quartas de final, vai enfrentar o Barcelona. Na última temporada foi vice-campeão da Champions League. É um time que no cenário europeu está sendo super competitivo nesses jogos de Copa. Então a gente não sabe o que esperar. Vai ter, dependendo do que acontecer na Champions, de 9 a 12 jogos na temporada até a estreia, porque na Copa da Alemanha ele já foi eliminado, né? Só que o Borussia tem uma situação, né, da questão física, que a gente está falando que vai ser aí o fiel da balança para a participação europeia nesse campeonato, né? Se o Borussia não chegar até a final da Champions League, mais uma vez, ele vai ficar exatamente um mês sem jogar, porque a estreia dele é no dia 17 de junho, contra o Fluminense, e o último jogo da Bundesliga é no dia 17 de maio. Então, se ele não for, o time Borussia, claro que os jogadores vão jogar pelas suas seleções, mas o time Borussia vai ficar um mês sem jogar. E aí a gente vai ver qual que vai ser o tipo de preparação que eles vão fazer, até porque não é tão provável que o Borussia chegue em mais uma final de Champions League, né? O Barcelona é favorito no confronto. Os destaques da equipe são o Adeyemi, jogador muito jovem da seleção alemã, que é convocado pelo Nagelsmann, o Pascal Gross, que também é um jogador que está entrando muito, é reserva na seleção alemã, mas também ganha oportunidades, o Brandt, que já é um jogador consagrado, né, o maestro dessa equipe, tem o Henry Can, jogador veterano também, o centroavante africano, o Guirassy, um cara que está aí se colocando, se firmando na posição. Tem o Schlotterbeck, que joga de lateral, joga de zagueiro, também experiente. O goleiro suíço Kobel. É um time que alia experiência e juventude, mas é o favorito nesse momento é o favorito a ficar em primeiro do seu grupo, mais pelo grupo que ficou do que pela qualidade do Borussia Dortmund, né? Mas dependendo da importância que o time der no Mundial, se conseguir jogar o que está jogando na Champions, pode ser que chegue longe na competição. Então é isso, gente. Então esse é o panorama dos times europeus, um panorama geral aí sobre o que espera dos brasileiros no Super Mundial. A gente vai atualizando até a competição começar. Gostou do conteúdo? Gostou do vídeo? Espalhe para geral, deixe o seu like, deixe nos comentários o que você acha. O que você acha que dos europeus
vai ser mais difícil e mais fácil para os brasileiros nessa competição. Um grande abraço, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!